vai ver o primeiro livro de Reis. Esse livro, junto com o segundo livro de Reis, formam um só no cânon hebraico. E eles mostram como o bem-estar do povo dependia da sua fidelidade para com Deus, da mesma forma que o sucesso político dos reis. Esses livros não têm uma visão muito biográfica, a visão deles é mais espiritual. Por isso eles são considerados pelos judeus como livros proféticos. Depois da morte de Davi, quem se torna rei em seu lugar é seu filho Salomão. Salomão começa o seu governo de uma forma gloriosa. Ele pede a Deus e recebe sabedoria. Ele também constrói um templo para Deus, mas a sua glória subiu à sua cabeça. Ele se casou com muitas mulheres estrangeiras e acabou cultuando os deuses delas. Por isso Deus avisou que iria tirar o reino dos seus descendentes. Depois da morte de Salomão, seu filho Roboão se tornou rei em seu lugar. E um antigo capitão de Salomão, chamado Jeroboão, procurou Roboão para pedir que ele aliviasse a carga de impostos sobre o povo. Roboão buscou conselhos com os sábios que haviam aconselhado seu pai Salomão. E esses sábios lhe disseram: se você se tornar servo desse povo e fizer o que ele te pede agora, eles vão te servir para todo sempre. Mas ele não gostou muito desse conselho. E aí resolveu pedir a opinião dos seus amigos, da mesma idade que ele. E eles disseram: responde, o meu pai açoitou vocês com chicotes, mas eu vou açoitar vocês com escorpiões. E ele achou: é isso aí, é isso que eu vou falar. Quando ele deu essa resposta para Jeroboão, imediatamente Jeroboão e 10 tribos resolveram se separar e não reconhecer mais o reino de Roboão e seus descendentes. Só 2 tribos permaneceram fiéis a ele: Judá e Benjamim. Judá era a mesma tribo de Davi, Salomão, Roboão e todos os reis que governariam a partir de Jerusalém. Benjamim era a mesma tribo de Saul, que foi rei antes de Davi. E todas as outras 10 tribos resolveram seguir a Jeroboão, que se tornou o primeiro rei de Israel, que era o reino do norte, cuja capital era Samaria. As 2 tribos que continuaram sendo governadas por Roboão e depois por seus descendentes ficaram estabelecidas no sul e passaram a ser conhecidas como Judá. Judá teve 20 reis, Israel teve 19. Todos os reis de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Dos 20 reis de Judá, 8 fizeram o que agrada a Deus. Todos os outros 12 fizeram também o que era mal perante Deus. Deus mandou constantes advertências tanto para o reino do norte como para o reino do sul, mas ele não foi ouvido. E o resultado está no segundo livro de Reis. Quem escreveu esse livro provavelmente foi o profeta Jeremias, por volta de 586 a.C. em Jerusalém. Essa data foi a data em que Jerusalém foi destruída pelos babilônios. O nome dos 2 livros de Reis no hebraico é Weamelech, que significa sendo o rei. São as primeiras palavras do livro de 1 Reis. E em grego é Bibloi Basileion, livro dos reinados. E o livro conta a história que vai desde a morte de Davi até a morte de Josafá, que foi um dos bons reis de Judá. E o verso-chave, que é aquele que resume a ideia central do livro, está no capítulo 9, de 4 a 7. Se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometi a Davi, seu pai, quando lhe disse: nunca lhe faltará descendente para governar Israel. Mas se você ou seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos mandamentos e aos decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença esse templo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará então objeto de zombaria entre todos os povos. Como esse livro pode ser dividido? Eu coloquei 3 partes. A primeira, do capítulo 1 até o capítulo 11, mostra o reinado de Salomão, toda a sua glória e depois como ele começou a declinar. A segunda parte, do capítulo 12 ao 16, mostra a divisão dos reinos após a morte de Salomão por causa da escolha de seu filho Roboão. E a terceira parte vai do capítulo 17 até o final do livro, no capítulo 22, e mostra o ministério de Elias. Elias foi um profeta cujo ministério foi
totalmente voltado para o Reino do Norte. Ele pregou, mas não foi ouvido, apesar do poder que demonstrava todas as vezes em que se manifestava. E como é que a gente pode ver Jesus aí no livro? Eu destaquei como o rei Salomão, o rei sábio, pacífico e glorioso. No capítulo 3, versos 12 e 13, Deus fala assim para ele: eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. No livro do profeta Isaías, existe a seguinte profecia a respeito de Jesus, no capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Jesus é o verdadeiro rei, glorioso, pacífico e sábio. Nos evangelhos, a gente via que por mais que tentassem pegar Jesus em alguma questão difícil, ele sempre tinha alguma resposta que enfrentava o cerne da questão e deixava todo mundo de boca aberta. Que lições a gente pode tirar para a nossa vida? A primeira, a gente encontra logo no início do reinado de Salomão. Ele ofereceu sacrifícios a Deus, Deus apareceu para ele em sonho e lhe perguntou, lá no capítulo 3, verso 5, peça-me o que quiser e eu lhe darei. A prioridade de cada pessoa é revelada pelas suas escolhas. Salomão poderia ter pedido a morte dos seus inimigos, poderia ter pedido riquezas sem fim, mas ele pediu sabedoria para governar aquele povo. E essa resposta agradou tanto a Deus que ele disse, você pediu bem e até o que você não me pediu eu vou dar para você também. Quais são as suas prioridades? Se Deus tivesse aparecido para você, o que você pediria para ele? A segunda lição está no Templo de Salomão. Esse templo era maravilhoso, lindo, magnífico, mas não foi suficiente para impedir que o povo se afastasse de Deus. Da mesma forma, a gente pode pertencer a uma igreja maravilhosa, com pastores ou padres maravilhosos, ótimos pregadores. A gente pode ir todo final de semana, pode ir até todo dia, mas se o nosso coração não estiver disposto a andar com perseverança nos caminhos de Deus, nada disso vai adiantar na nossa vida, porque essas coisas não combatem o mal no coração do ser humano. Olha o que está escrito lá em Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Em outra versão fala que dele procedem as fontes da vida. Tudo o que a gente é vem daqui, vem do nosso coração. Vamos guardar ele bem? Esse foi o resuminho de 1º Reis. Na próxima semana, a gente vai ver o 2º livro de Reis, que conta a história do fim trágico que cercou tanto Israel como Judá. Não perca!